Bom, primeiro, claro, aqui para nós, boa noite, né? Para vocês aí ainda, boa tarde. Para mim é uma satisfação muito grande participar desse evento, né? Quando o Volpe me chamou, fiquei muito honrado. Confesso até que fiquei surpreso, porque não sei o que eu estou fazendo aqui, mas já que ele chamou, a resposta é dele, né? Não é minha. Então eu posso falar que qualquer coisa que está tudo bem. E segundo, claro, é bom aqui, excelente rever os colegas, os amigos, né? Estou vendo aqui meu grande amigo Léo Heraldo por aqui, né? Mineiro aqui como eu. A bancada da Bahia também está composta pelo professor Bruno Coelho aqui, professor também lá da Bahia, junto com a professora Paula Sarno Braga. Satisfação ver aqui nosso amigo Moto, professora Cláudia, que não conheci, tantos outros colegas por aqui. Mazola, meu xará de aniversário, né? Tenho a honra de fazer aniversário junto com o Mazola, não só de ter a facilidade de poder conversar com ele, também ter essa coincidência. Bom, Mouta me ajudou muito, né? E Paula mais ainda, né? Aqui seria muito fácil fazer como um julgamento colegiado, né? Vou dizer assim, ó, de acordo com os antecessores, o relator e o antigo revisor, que nem existe mais, né? Salvo em algumas situações excepcionais, e poderia ficar aqui de boa, né? Mas eu vou dar aqui alguns pitacos, algumas questões sobre a boa-fé, que, na verdade, até foi um pedido meu, né? Vou falou, eu pedi para a gente trocar, porque é uma questão que eu venho estudando há algum tempo, foi objeto da minha tese de doutorado, e por conta disso, sempre que a gente fala de boa-fé, eu fico ali com aquela pulga para poder estudar, aprofundar. E aí, Mouta também me ajudou de alguma medida e fez com que eu ganhasse algum tempo. Mas para responder efetivamente a pergunta, antes de responder efetivamente a pergunta que o Volpe me fez, eu queria só dizer também que concordo com a professora Paula Sarno Braga. Eu também tenho essa premissa, tenho falado disso há algum tempo. Eu publiquei recentemente um texto, eu trouxe aqui o livro, não sei se o pessoal conhece, é um calhamaço de um livro, que é um livro bem legal, né, dos 5 anos da vigência do CPC na visão do STJ, e por coincidência ou não, o meu texto é exatamente sobre a imprevabilidade na execução, e eu tratei da caderneta de poupança, mas a gente acaba falando de outros temas também, né? E uma das questões que me chamou a atenção, que tem a ver com esse acordo levantado pelo Volpe, tem a ver também com preclusões, né? Que é outro ponto para justificar, me parece, a posição da professora Paula, no sentido de que, se o STJ considera que há preclusões em relação às imperabilidades, principalmente, por exemplo, a imperabilidade da caderneta de poupança, que foi esse caso que eu estudei aqui, que trata de questão salarial, que também diz respeito à dignidade da pessoa humana, né? Então o fundamento constitucional está ali presente, e mesmo assim o SJ considera, eu vou citar aqui apenas um julgado, é 1.754.132 em Santa Catarina, ele é de 2018, a terceira turma do STJ considerou que havia a possibilidade de preclusão se a parte não tivesse a tempo e modo correto trazido a questão da improbabilidade da cadeia de poupança, mostrando, portanto, mais uma vez, né, que se entende também o STJ que há certa disponibilidade, porque se fosse o caso de uma matéria de ordem pública, realmente a gente não teria essa possibilidade. Mas o nosso tema central é o bem de família. Né? A doutrina, inclusive, faz essa diferenciação a partir da jurisprudência do STJ, considerando que, em suma, né, de forma bastante sintética, todas as imperabilidades poderiam ser renunciáveis e, portanto, alvo de preclusão, salvo a do bem de família, que tem essa particularidade, que foi essa exatamente que nos trouxe aqui hoje. E aí a pergunta que o Volpe me fez, né, que na verdade eu tomei emprestada de Mouta, é se fere ou não a boa-fé objetiva o comportamento do executado de oferecer o imóvel da sua moradia em garantia de um contrato e depois, em juízo, defender a improbidade do mesmo bem. Bom, para chegar nessa resposta, eu queria lançar com os colegas aqui algumas premissas. A primeira delas, obviamente, é trabalhar a boa-fé, e aí eu convido todo mundo a olhar o artigo 5º, que é a base, né, legislativa do nosso texto. Né? E aí lá o artigo 5º, assim como o anterior código fazia no artigo 14, inciso 2º, dizendo que todos deveriam observar a lealdade, o artigo 5º é ainda mais expresso nesse sentido, colocando como uma norma fundamental do processo a observância da boa-fé objetiva. E, como nós sabemos, a boa-fé objetiva tem três funções. E aí estou citando aqui especificamente aquela posição clássica da professora Judite Martins Costa, naquela obra também clássica dela chamada de Boa-fé no Direito Privado. A boa-fé ela pode ter uma função interpretativa ou hermenêutica, uma função criadora ou supletiva e uma função limitadora ou restritiva, e é essa terceira que eu quero chamar a atenção aqui para os colegas. Dessa função limitadora ou restritiva da boa-fé, vem a chamada proibição do comportamento contraditório, ou, no latim, o venire contra facto próprio.
Então, eu estou encaminhando também para uma segunda premissa para a gente tentar chegar, de fato, no nosso tema. O que é esse venire contra factum próprio? O que é a proibição do comportamento contraditório? Bom, no meu livro eu tratei disso com um pouco mais de profundidade, mas aqui vou ser bastante breve, vou citar apenas duas posições, também da professora Judite Martins Costa, já citada, e a do professor Antônio Menezes Cordeiro, professor de Lisboa, que também tem uma obra de direito privado, mas que trata de processo civil também. Bom, para a professora Judite Martins Costa, venir contra facto próprio é o exercício de uma posição jurídica em contradição com o comportamento exercido anteriormente pelo exercente. O princípio postural, portanto, são que existam dois comportamentos de uma mesma pessoa, os dois lícitos, mas que diferidos no tempo, mostram que há uma contradição do primeiro com o segundo. O primeiro diz respeito ao seu âmbito de limitação e a segunda concerne a articulação desse sistema com a boa-fé objetiva. E aí vem o professor Menezes Cordeiro, português, como disse anteriormente, e também reforça essa ideia, no sentido de que a locução venire contra facto próprio traduz o exercício de uma posição jurídica em contradição com o comportamento assumido anteriormente pelo exercente. Exercício esse que é tido sem contestação por parte da doutrina que conhece como inadmissível. Assim, o venire contra facto próprio postula dois comportamentos de uma mesma pessoa, lícitos entre si e diferidos no tempo. O primeiro, facto próprio, é contrariado pelo segundo. Então, para concluir e chegar realmente no nosso caso, quais são os elementos para a gente verificar se há ou não há ali a proibição do venire contra facto próprio? Mais uma vez, trazendo aqui a lição da professora Judite Martins Costa. Primeiro elemento, atuação de um fato gerador de uma confiança nos termos em que é tutelada pela ordem jurídica. Segundo elemento, a adesão da contraparte, que confiou naquele ato praticado pela primeira parte. Terceiro elemento, o fato de a contraparte exercer alguma atividade posterior em razão da confiança que ela teve, que foi gerada da primeira atividade. E quarto elemento, o fato de ocorrer em razão da conduta contraditória do autor do fato gerador de confiança, a supressão do fato no qual foi assentada a confiança, gerando prejuízo ou iniquidade insuportável para quem confiava. Bom, vista muito rapidamente essa questão doutrinária, a gente chega, de fato, no nosso assunto. Eu falei muito rapidamente aqui, e quero falar muito rapidamente aqui, sobre a natureza do direito à improbidade. E nisso a professora Paula Sarno Braga me ajudou muito. Né? A improbidade, como nós sabemos, é um direito do executado, que, portanto, depende de sua alegação e prova. Aliás, o julgado do STJ que Volve nos trouxe fala isso expressamente, do ônus da prova do executado. O Mouto também fez menção a esse ponto. Como nós sabemos também, a propriedade é um direito disponível. Não parece razoável que ela possa ser cedida gratuitamente ou de forma onerosa, mas eu posso doar o meu patrimônio, ou seja, eu posso doar a integralidade do bem e não posso dispor de parte que seria a garantia, ou que seria a improbidade dele em juízo. É importante frisar, como eu disse anteriormente, que o STJ considera que algumas improbidades, como a das verbas salarial, devem ser alegadas em sua primeira oportunidade aplicando o 278 do CPC, sob pena de preclusão. Por que não se falar na mesma ideia sobre as improbidades do bem de família? E aí a gente chega no ponto central, agora sim, do julgado. Cabe ou não, então, a alegação de ofensa à boa-fé? Bom, aí eu trouxe, assim como o Mouta fez, alguns julgados para a gente tentar entender como é que está a jurisprudência STJ a esse respeito. O primeiro julgado é um julgado do STJ da quarta turma, relatado pelo ministro Marco Buzzi, é 1.365.418 de São Paulo. Ele é de 2013. Nesse julgado, alguém tinha dado em garantia um equipamento que era uma colheitadeira, que é, como nós sabemos, o material para o exercício da profissão. Depois, portanto, esse sujeito ofereceu esse bem em garantia e depois alegou em juízo a improbidade. O que fez o STJ nesse caso? Ainda estávamos tratando, obviamente, do CPC de 73, mas a ideia é muito parecida com o nosso caso aqui. O que disse o STJ? Se o bem foi voluntariamente oferecido pelo devedor à garantia do juízo, isso não pode depois, em juízo, ser renunciado. Então, há ali uma posição contraditória. E o STJ, nesse julgado, faz expressa menção à vedação do comportamento contraditório. Vou caminhar um pouco mais. Um outro julgado que eu separei é o recurso especial número 1.782.227 do Paraná,
relatado pela ministra Nancy Andrighi, da terceira turma, julgado em 27 de agosto de 2019. Nesse caso, que disse o STJ? Era uma ação de execução que tinha sido já proferida, julgada, sob a égide do Código atual, de 2015, e especificamente diz a ministra, o propósito desse recurso é dizer se é válido ou não o oferecimento do bem de família como garantia do cumprimento de um acordo pactuado e homologado judicialmente nos autos de execução por quantia certa. É importante frisar, como o Mouta fez, que, nesse caso, foi feito um acordo judicial. E aí veio o STJ e disse, não pode o devedor ofertar o bem em garantia, que é sabidamente a sua residência, para depois vir a informar que a tal garantia não pode ser executada, porque isso seria um comportamento contraditório. Agora, é interessante dizer que a mesma terceira turma, no julgado que o Volpe nos trouxe, tem um entendimento contrário. Esse julgamento aqui, que eu acabei de mencionar, de 2019, o que o Volpe nos trouxe, que ele relatou no início do nosso evento de hoje, de 2021. Qual é a diferença básica entre o primeiro, que eu acabei de mencionar, e o segundo, que o Volpe mencionou? A diferença é que a oferta foi feita de forma extrajudicial e, judicialmente, se alegou a impenhabilidade do bem de família. E, nesse caso, entendeu o STJ que deveria ser mantida a impenhabilidade. E aí, já encaminhando para o meu final, a pergunta que eu quero deixar aqui para a gente discutir e deliberar é: será que a boa-fé, como norma fundamental do processo, como matéria de ordem pública, o STJ tem vários julgados dizendo que a boa-fé é uma matéria de ordem pública, que inclusive encontra fundamento constitucional, a doutrina diverge se o fundamento está no artigo 3º, quando fala de solidariedade, se está no processo justo, no devido processo legal, não vou entrar nesse mérito. Mas será que a boa-fé só deve ser tutelada se o acordo for levado a cabo judicialmente? Ou seja, se eu fizer esse acordo extrajudicialmente, a teoria dos contratos, o Código Civil, que expressamente menciona a aplicação da boa-fé, não pode ser considerado? Se realmente essa for a ratio decidendi da jurisprudência do STJ, qual é a orientação que a gente pode dar amanhã para os nossos clientes, para os nossos alunos, para as pessoas que estão aqui nos ouvindo? Ora, se houver um acordo dessa maneira, leve a juízo para homologar. Aproveite lá do artigo 515, incisos 2 e 3, que diz que o título executivo extrajudicial pode ser homologado em juízo, faça a homologação, porque ao fazer a homologação, então, você veda amanhã que a parte contrária tem a possibilidade de alegar a improbabilidade em juízo. Ao que parece, é essa a interpretação do STJ. Se a gente caminhar nos julgados, nós vamos perceber muito claramente que, judicialmente, o STJ, nos poucos casos que eu consegui levantar, mantém a vontade originária, portanto, preservando a boa-fé, e, em casos em que esse acordo é feito extrajudicialmente, ele não considera a boa-fé, considera essa ideia de ordem pública ou de indisponibilidade da oferta do bem em garantia. Para terminar, eu queria aqui, nessa minha fala final, mais uma vez mencionar a posição do professor Antônio Menezes Cordeiro. Para a gente concluir se me parece que essa jurisprudência STJ está ou não correta, com toda a vênia, obviamente, que eu tenho ao STJ. Diz o professor Menezes Cordeiro, no livro clássico já citado da boa-fé no direito civil, só se considera venire contra facto próprio a contradição direta entre a situação jurídica originada pelo fato e o segundo comportamento do autor. E aí eu vou, para terminar, voltar lá na fala do Mouta. Ora, se eu vou até o credor e ofereço o meu bem, claro que eu tenho a expectativa de que eu vou cumprir a obrigação pela qual eu me obriguei, com perdão da redundância. Mas a garantia serve exatamente para o caso de, eventualmente, ela não ser cumprida. E, provavelmente, foi exatamente por conta dessa garantia que o credor me emprestou determinada quantia em dinheiro, por exemplo. Se não houvesse a garantia, dificilmente ele iria me emprestar o dinheiro, ou até emprestaria, mas não naquelas condições, iria colocar uma multa mais elevada, juros mais altos, enfim, uma outra situação seria colocada. Então, me parece que, exatamente pegando a doutrina clássica e trazendo as lições para o nosso caso aqui especificamente, viola claramente a boa-fé, na função limitadora que eu me fiz referência no começo,
quando o STJ vem e tutela esse tipo de situação. É como se ele dissesse ao ao devedor, fique tranquilo, você pode conseguir o seu crédito extrajudicialmente, você pode ir ao mercado captar crédito, e se amanhã você vier não pagar, você eventualmente alega a improbidade do bem de família. Qual é a consequência disso? A consequência é que nós vamos ter, claro, porque os advogados, os credores sabem desses julgados, assim como nós, é que o crédito vai ficar mais caro, é que nós vamos conseguir crédito apenas se o sujeito tiver 2 ou mais bens para poder ofertar em garantia, ou seja, consequentemente, a gente vai dificultar as relações negociais. A pretexto de facilitar, eventualmente, a vida do executado, a gente, eventualmente, está prejudicando a sociedade, que, aliás, é um fundamento que está no voto do ministro Barroso, naquele julgado do Supremo, que a professora Cláudia vai tratar mais, né? Mas que está exatamente no voto do ministro Barroso, quando ele diz que não há por que se falar em distinção entre a improbidade do bem de família por conta de uma locação residencial ou comercial. Né? Não há diferença nenhuma ali, já que a lei não faz distinção e não caberia, então, ao intérprete distinguir. Não sei se eu falei muito, mas eu acho que eram as ideias que eu tinha anteriormente para tratar. E, mais uma vez, agradeço a oportunidade de ouro que o Volpe me deu e a atenção de todo mundo aqui. Obrigado.